A pauta agora é a questão indígena. Termina amanhã o prazo dado pela Justiça para a retirada dos índios Terena da fazenda Buriti, em Mato Grosso do Sul. Hoje, cerca de 200 índios estiveram no enterro de Osiel Gabriel, morto na quinta-feira da semana passada, em confronto entre policiais e indígenas, durante a reintegração de posse. Apesar da ordem judicial, os índios dizem que vão permanecer no local. Eliane, a presidente Dilma, montou uma espécie de força-tarefa para tentar resolver logo a situação dos Terena. Olha, Sérgio, a coisa tá feia, sabe por quê? Porque essa questão específica em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, ela não é, na verdade, pontual, não é específica, né? Tanto que o governador do estado já tinha alertado o Palácio de que a coisa não estava boa e provavelmente o Palácio do Planalto tem informações dos órgãos de inteligência de que os índios estão se articulando, estão se organizando em outros lugares. E aí o governo, assim, meio assustado com essa situação, a presidente Dilma mandou todo mundo, assim, despachou ministro para tudo quanto é lado para dar tentar evitar que essa situação se reproduza em outros lugares, né? Por exemplo, ela mandou hoje o ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, que, enfim, é chefe da FUNAI, que cuida dos índios, e mandou também o ministro da AGU, a Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams. Os dois foram aos tribunais e foram ao Conselho Nacional de Justiça para pedir basicamente o seguinte, que as ordens de despejo sejam em 72 horas. Para quê? Para dar tempo para os órgãos policiais se organizarem, para as famílias que estão na área se organizarem, para os índios se organizarem, ou seja, não haver esse tumulto todo e haver tempo de planejamento de todos os atores envolvidos numa operação dessa, que é sempre, evidentemente, muito tensa, né? A ministra Gleice Hoffmann, que é a chefe da Casa Civil, também se mexeu para tratar dessa questão. Ela foi à CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e ela diz, até com certa razão, ou com muita razão, que a demarcação de terras não vai ficar só apenas ligada à FUNAI ou a órgãos ligados à questão indígena, quer dizer, não é só uma questão antropológica, mas é também uma questão econômica e que órgãos ligados à agricultura também deverão ser ouvidos para a demarcação de terras, né? Hoje eu li na Folha de São Paulo, no painel da Folha, que, segundo a Embrapa, 13% do território nacional são ocupados por índios. Isso é mais do que a área destinada à agricultura e pecuária, né? Então, é preciso também ter um pouquinho de cautela, de bom senso nessa questão toda. E enquanto a ministra estava lá na CNBB tentando organizar isso, lá no estado da Gleice, que é o Paraná, outros índios que não os terenas, que, enfim, a questão toda lá em Mato Grosso foi com os terenas, mas outros índios que são o Caiagangue, estavam invadindo órgãos públicos para protestar contra essa mudança aí de colocar a agricultura na questão da demarcação de terras, né? E também no Rio Grande do Sul teve manifestação de índios e eles estavam lá tentando bloquear estradas, ou seja, os índios estão muito articulados e o governo está correndo atrás do prejuízo para evitar que isso se transforme numa uma frente de problemas para o presidente. E ainda lembrando que essa questão da invasão em Mato Grosso do Sul já faz parte de um processo que se arrasta aí há 13 anos, né? E o risco agora desses movimentos de protestos indígenas, eles se espalharem pelo país, como você destacou, Eliane, já Paraná hoje, Rio Grande do Sul, e aí a cautela do governo federal.